Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela fala assim: a planilha a seguir foi elaborada no Excel. Foi inserida a fórmula MED de A3 até D3 na célula C5. E em C6, a expressão que determina a média aritmética dentre os contidos nas células B3 e D3. Assim, o número mostrado em C5 e a expressão inserida no C6 será. Então, ele quer a mediana, isso aqui não é média aritmética, isso aqui é a mediana. Quando é média aritmética, você tem escrito média. MED é a mediana entre os valores A3 até D3. Então, a gente tem que calcular esta mediana. E depois de calcular a mediana, ele quer saber qual foi a fórmula que determina a média aritmética dentre os contidos nas células B3 e D3. Então, vamos lá. A tabela é essa e ele quer saber, por exemplo, qual é a mediana. Vamos lá? Vamos voltar aqui, ó, apertei sem querer. Ó, ele quer saber qual é o resultado da mediana de A3, D3. A mediana, gente, para quem não sabe ainda o que é, a mediana é o número do meio. Você classifica todos os valores em ordem crescente e pega o valor do meio. Por exemplo, se eu tivesse o valor de número... Vamos botar aqui uma tela branca, ó. Se eu tiver o valor de número 176, eu coloco os valores em ordem crescente, ó, 167, a mediana é o número do meio. Tá vendo? A mediana de 176 é 6. Se eu tiver uma outra expressão assim na hora da prova, nove, 2, 3. Mediana, 2, 3, 9. Mediana, 3. Classifica os valores em ordem crescente e pega o do meio. Mas, nesse caso da nossa questão, vamos voltar para a questão, você vai ver que ele quer a mediana de A3 até D3, que seria isso aqui, ó, A3 até D3. Ele quer a mediana disso aí. A mediana de A3 até D3, então é a mediana... Pai, mas esse negócio tá... A mediana de A3 até D3 quer dizer exatamente a mediana de todos esses valores aqui. Então, ó, é a mediana de 10, 30, 40 e 80. Para achar a mediana de 4 valores, você vai fazer o quê? Coloque em ordem crescente. Já está em ordem crescente, menos um trabalho. Você já tem a ordem crescente, você pega o do meio. Aí quando você olha aqui, cadê o do meio? Não tem, porque a quantidade de valores é um número par. Então, para descobrir a mediana nesse caso, não é só pegar o do meio. Se não tem o do meio, pega os dois do meio e acha a média entre eles. 30 mais 40 dá 70. Como a gente quer a média de dois valores, somos 2 dividido por 2. 30 mais 40 dá o quê? 70. Dividido por 2, a mediana de A3 até D3 é 35. Ou seja, coloquei em ordem crescente todos esses valores, peguei os dois do meio e encontrei a média dos dois do meio, já que não tem o do meio, pego os dois e acho a média. 30 mais 40, 70, dividido por 2 deu 35. Então, a gente já sabe que a resposta da questão ou é a letra B ou é a letra D, já que o 35 aparece nas duas. Então, a gente já sabe o resultado da mediana. Na questão, se você ler aí, ele vai falar que ele quer saber qual foi a média, qual foi a fórmula da média que ele vai usar aqui para encontrar a média dentre os valores A3 e D3, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui de novo. Ele quer a média, olha lá, média aritmética
dentre os contidos nas células B3 e D3. Ele falou que é dentre os contidos em B3 e D3. Então, veja, a FGV, ela tem uma coisa interessante que vocês devem saber. Toda vez que ela falar dentre um valor e outro, ele não quer falar todos entre eles. Ela está falando dentre um valor e outro. Então, nesse caso, a FGV quer que você pegue exatamente a média de B3, dentre o B3 e o D3. Ele não quer a média de todos que estão entre os dois. Ele quer a média dentre B3 e D3. Então a gente aprendeu que quando a gente quer encontrar só a média desses dois valores, a gente não usa o dois pontos, a gente usa B3, ponto e vírgula, D3. Ou seja, se ele quer a média dentre esse valor e esse valor, só são os dois. B3 e D3 seria a resposta verdadeira. Então a nossa resposta da questão é a letra D. 35, que foi o resultado da média, não é isso? Da média não, da mediana, e a média que seria correta para encontrar a média aritmética do B3 e do D3 seria essa função. Então a resposta da questão é a letra D. Agora fica a dica. Vamos aqui a dica. Analisando as fórmulas da FGV, analisando os textos das questões da FGV, eu percebi que a FGV, ela faz isso aqui nas suas questões, ó. E essa é a dica para a sua questão da FGV. Quando ela colocar dentre ou entre, as palavras você não precisa se preocupar tanto. O que você tem que se preocupar é o seguinte, se ela falar dentre ou entre, simplesmente falando de duas células, dentre A2 e B3, entre A2 e B3, você vai entender que quando fala dentre ou entre, é ponto e vírgula. Agora, se a FGV falar dentre todos, que eu já vi em algumas questões, dentre todos ou entre todos, você vai entender que é intervalo, 2 pontos. Tá bom? Então, quando falar dentre ou entre, um valor e o outro, ponto e vírgula. Agora, falar dentre todos, aí você vai usar os 2 pontos, porque ele está falando dentre todos contidos em tal e tal, quer dizer que são todos, então tem que ser intervalo. Então, não esqueça dessa dica.